Jefferson, meu amigo, mais um bate-papo aqui, né, com quem está se dispondo aí a se colocar como um candidato nessas eleições, candidato ou candidata, ou mesmo que seja da equipe. A gente começou falando um pouquinho sobre a necessidade da organização do planejamento, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, né, porque é muito comum a gente ver gente sem ter nenhuma noção do quanto vai precisar gastar numa eleição, achando que a eleição pode ser feita sem custo nenhum, entrando na disputa e se dando mal. Então, gente, eu sou Israel, tá? Jornalista, consultor de marketing político. Aqui tá o meu amigo Jefferson Rodrigues, também jornalista, também consultor de marketing político. Jefferson lá em Juiz de Fora, eu de Recife, e a gente veio aqui bater um papo com vocês sobre preparação aí para as eleições de 2026. Jefferson, muito bem-vindo, meu amigo. Nós, esse segundo bate-papo nosso da como organizar uma campanha eleitoral, né? Hoje trazendo um lado muito delicado, que é o lado financeiro. Né? Muitas candidaturas, vou chamar aqui os marinheiros de primeira viagem, que estão estreando. Quando a gente senta, às vezes, numa reunião, é muito comum, zero ideia mesmo, não tem a noção da necessidade financeira. Campanha eleitoral precisa de gastos. Não tem como você fazer uma campanha com zero gasto. E as pessoas não... Quando elas chegam na fase de estar conversando, de estar organizando, de estar contratando, e que elas descobrem o tamanho desses gastos, aí elas também descobrem que elas não têm esse lastro financeiro, elas não se prepararam para isso. E aí ali já tem um choque inicial. Em alguns casos eu já vi casos que deu até desânimo. Eu falei assim, não, mas então não dá, para mim não deu. Então o que a gente quer trazer aqui hoje nesse vídeo é um pouquinho que você tenha a noção do quanto gastar, do quanto custa uma campanha financeira e de pontos aí que você talvez não imagina e que representam gastos na sua campanha. E só um ponto, tudo que a gente vai trazer aqui também tem uma visão macro. Aí você tem que olhar para isso e ver a realidade da sua campanha e o que é indispensável e o que não faz sentido para você. Isso. A gente pode começar pelo próprio candidato, né, Jefferson? O candidato pode até colocar assim, discorda da gente. Não, dá para fazer sem gasto, porque eu vou fazer minha campanha digital, vou só fazer publicação na rede social, vou usar o Canva ali, o CapCut, meu celular e tal. Cara, são 45 dias de campanha. Nesses 45 dias você não come, você só se desloca a pé. Então, existem custos básicos, tá? Vamos pro basicão, que você precisa pensar neles. Seu deslocamento, sua alimentação. Você vai deixar de trabalhar. Se você trabalha em algum lugar, você pode até negociar umas férias, uma licença, o que é que for. Mas se você não tiver isso, você vai estar durante 45 dias sem ganhar dinheiro, sem receber por essa campanha. Então, você precisa entender as entradas e saídas de um momento como esse, né, Jefferson? 45 dias aí de eleição, e eu tô só falando dos 45 dias. A gente tá aí, tem todo um período de pré-campanha que precisa ser coberto também. Então, assim, primeiro, pense nos custos básicos que você tem. Básicos mesmo, alimentação, transporte, sei lá, você tem um plano de saúde, você vai continuar pagando esse plano de saúde. Então, tem toda uma lista de custos que você não pode ignorar. Eles não somem no período de campanha, eles existem, né? E aí a gente vai entrar, então, em outros custos relacionados à campanha eleitoral. O que é muito importante, assim, desde já, eu já falei isso no outro vídeo e repito, busque entender qual é o projeto do seu partido, tá? Você está entrando num projeto que não é só seu. Na verdade, o projeto é do partido, porque se você for eleito, principalmente falando aí no proporcional, né? O mandato é do partido. Então, entenda do partido o que é que, de verdade, pode ser uma contribuição do partido em relação ao financeiro. De verdade, tá? Então, assim, não se iluda com projetos milionários. Lá na campanha vai chegar o fundo e você vai ter
o teto, ou 70% do teto. Gente, chega na liderança do teu partido, de preferência no presidente. Presidente, eu preciso entender, com muito pé no chão, eu preciso compreender quanto o partido se vai conseguir contribuir para o meu projeto. Anotem isso. A maioria das candidaturas vão receber um total de R$0 nessa campanha. A maioria, tá? Então, não se iludam com papinho. Tentem jogar sempre com o pé no chão, entendendo a realidade. Não é isso, Jefferson? Ou eu estou errado? Ou o partido vai chegar junto desses candidatos? Eu tenho uma lista espalhada pelo Brasil de pré-candidatos que não... Já conversei, o partido vai dar todo o apoio financeiro, a gente vai ter dinheiro lá na frente, então vamos fazer uma permuta aqui agora, eu pago tudo lá na frente, e lá na frente esse dinheiro não veio. O Israel, eu vou repetir a frase do Israel, a maioria das candidaturas proporcionais, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vereador, proporcional, a maioria não recebe 1 centavo de fundo eleitoral, de dinheiro de partido. Quem ganha dinheiro, inicialmente, quem recebe é o deputado federal, que está concorrendo à reeleição. Sim. Depois vem aqueles que têm potencial de atração de voto, ou seja, aqueles que o partido confia muito que podem ganhar. E aí vem o bolo. E aí esse bolo, talvez, se sobrar dinheiro, lá na retinha final você ganha um cadinho. Só que aí a sua campanha já está, como eu acabei de falar, na retinha final. Então, quando conversar com o presidente do partido, joga limpo. Olha, eu preciso que você seja sincero. Tem chance de eu receber? Se tiver, quanto mais ou menos chuta? Pé no chão, peça sinceridade. Porque aí você vai conseguir fazer um planejamento pé no chão. Então, não confie. O fundo eleitoral é uma fortuna, eu vou receber. Esquece, não confia nisso. E vou seguir meu raciocínio um pouquinho aqui, antes de passar para o Israel, no que você vai ter gasto com material de rua. Um cadinho você vai ter que ter. Um santinho, uma colinha, um adesivo você vai gastar. Água para essas pessoas andarem pelas ruas, Jefferson. Se você tiver gente distribuindo para você, a menos que você coloque sua família para distribuir e fazer campanha e ela não cobre, você vai ter que ter pessoas para distribuir. Essas pessoas vão receber um valor, essas pessoas vão ter que ter uma alimentação mínima. Já estou te cobrindo aí um custo de rua. Gráfica gasta dinheiro. Por menos que você faça santinho, quanto menos a tiragem, mais caro fica uma gráfica. Então, você vai ter gasto aí com santinho, colinha e adesivo. Pelo menos isso você vai gastar. Exatamente. Deixa eu até colocar aqui na tela um material que eu costumo utilizar, tá, em campanhas eleitorais. No planejamento financeiro, eu não sou contador, mas como agente do marketing, da comunicação, a gente tem uma visão muito global da campanha e precisa trabalhar com todas as áreas, a gente precisa saber quanto é que a campanha vai ter para investir. Então, eu costumo ajudar muito nisso também. Então, essa planilha aqui, que você está vendo aí na tela agora, deixa eu só fazer aumentar aqui, tá? Essa planilha que o Israel vai apresentar, ela olha muito para uma campanha proporcional de deputado. Porque a gente sabe que vereador, a realidade é diferente, principalmente pelo tamanho dos municípios no Brasil. Mas é o que a gente falou. Você tem a opção de adaptar para a sua realidade. Aqui a gente está dando uma visão muito completa. Isso, que é só para você realmente ter noção de que tudo precisa ser pensado, tá? Inclusive a separação entre pré-campanha e campanha. Lembrando que pré-campanha, se já é difícil você receber o do partido na campanha, na pré-campanha é praticamente impossível, tá? Então, nem assim, deputado parceiro dá dinheiro, tá? Já estou avisando isso. Não, mas eu estou com um deputado que ele vai me ajudar. Não, ele não vai. Não vai. E assim, como o Jefferson falou,
varia muito do tamanho da campanha, onde é que é, do potencial. Enfim, eu já fiz essas planilhas aqui que deu, dependendo do candidato 200 mil, dependendo do candidato 600 mil, dependendo do candidato 1.800.000. Eu falando de deputado estadual, tá? Então, a gente tem aqui alguns custos que a gente leva em consideração, como assessoria jurídica, coordenação de comunicação, assessoria de imprensa, equipe, né, de comunicação. A gente faz até divisão dos meses, porque a equipe vai aumentando ao longo dos meses. Então, temos um orçamento total de pessoal, depois tem um orçamento total operacional, que a gente vai pensar em eventos, pesquisas, ações de rua, sites, impulsionamento, jingle, combustível, celular, veja só, reserva. Então, assim, tem muitos pontos que a gente pensa aqui só para pré-campanha. Quando a gente vai para a campanha, esses pontos se multiplicam. Então, a gente vai novamente para coordenações, assessorias, a questão de cabos eleitorais e lideranças, secretários. A gente vai ter um comitê. Então, esse comitê ele vai precisar de gente para organizar o comitê, vai precisar de um serviços gerais para limpar, ou vai deixar do jeito que está, né, durante 45 dias. Você tem o aluguel do comitê eleitoral, você tem a luz desse comitê eleitoral, você tem o mobiliário dele. Exatamente. Então a gente tem aluguel, mobiliário, tem mais uma vez eventos, sites, impulsionamento, material gráfico, aqui o comitê, como a gente tinha falado, né? Jingle, veículos, combustível. Então, assim, existem muitos custos envolvidos dentro de uma campanha eleitoral. E aí, Jefferson, como a gente também já falou, tem aqueles que entram iludidos na campanha. Se ele não se ilude com o dinheiro que, na teoria, viria do partido, ele pode se iludir com aquilo que ele pode conseguir do próprio bolso, de ajuda e tal. E aí que mora o perigo, tá, gente? Eu já vi realmente gente que terminou a eleição, precisou vender tudo que tinha para cobrir os custos e fez disso um investimento que não teve retorno nenhum, porque a eleição a gente não tem essa garantia do retorno desse investimento. A gente trabalha, por exemplo, na comunicação para que isso aconteça, para que os candidatos ganhem. Mas a gente não pode dizer para o cara, vende tudo que você tem, investe tudo nessa campanha que vai dar certo. Cara, isso não existe, e de verdade, eu já vi gente se dar muito mal com esse pensamento. Então, o planejamento financeiro, saber quanto é que você tem de fato para investir e quanto você vai precisar investir, né, sempre fazendo adaptação aí de acordo com a sua realidade, é importantíssimo para você não ter esse tipo de trabalho, ou esse tipo de problema, né, problema relacionado a como é que vai ficar o cidadão ali, que depois da eleição deixa de ser candidato e vai seguir com a sua vida. Então é muito importante ficar ligado nesses pontos, Jefferson. Eu acho que você também teve experiências com isso, né, Jefferson? De ver gente se afundando, colocando o pé na jaca durante a eleição e depois, para recuperar, entra na empolgação, Israel. Vamos gastando, precisa fazer, vamos fazendo, e não vê o dinheiro sair. Depois vem a dívida. Exato. Né? E aí então, se compromete por exemplo, com marqueteiros, faz o contrato, não paga, depois vem, lógico, a cobrança judicial e tal, porque quem trabalha precisa receber, né? Então você contrata um serviço. Assista a nossa aula 1, porque a gente fala da questão do pessoal, a organização geral, e quem precisa estar contigo. Porque se você contrata maus profissionais, ou se você contrata profissionais que não têm experiência em campanha para determinadas cargos ali, o mau profissional ele pode fazer com que você gaste mais dinheiro justamente pela inexperiência dele, ou porque essa pessoa chega também achando que vai chover dinheiro na campanha. Então, eu falei no outro vídeo, vou repetir aqui, juntos aqui a gente tem mais de 40 anos, se somar as nossas carreiras, vendo campanhas eleitorais. A gente sabe o que é preciso gastar, o que você pode economizar
como otimizar os seus gastos. A gente leva isso também para os projetos, por quê? Porque senão você pode contratar um coordenador e esse coordenador vai sair gastando indiscriminadamente e gerando problema para você. Eu quero chamar atenção aqui nos gastos para você ter em mente no seguinte: não, eu vou fazer minha campanha só pela internet. Vou ficar dentro de casa e vou fazer só vídeos para a rede social. A distribuição orgânica da Meta é horrível. Ainda mais para conteúdo político. Ainda mais se o seu vídeo não for bom. Que a gente não queira assistir seu vídeo. Você vai precisar de impulsionamento, tráfego. Não, qualquer R$10 no tráfego entrega para 20 mil pessoas. Eu já escutei isso demais. A blogueira, e aí o candidato apresenta para mim o celular, fala assim, essa blogueira aqui, olha, ela está falando que com R$30 eu atingo a minha cidade inteira. Vai na onda da blogueira. Com R$30 numa cidade de não sei quantos mil habitantes, você não faz nem cócegas. Então, você precisa de dinheiro para tráfego, e não é pouco. Dá para você fazer campanha só na rede social? Dá. Com tráfego. Impulsionamento de conteúdo. E aí você precisa de grana, dinheiro. Impulsionamento inteligente também, né, Jefferson? Também não adianta sair, você tem um dinheiro e vou torrar no impulsionamento aqui. Contrata um gestor de tráfego que ele vai fazer os públicos segmentados, ele vai criar os públicos que tem mais chances de receber aquele teu conteúdo e prestar atenção naquilo. Vai te orientar no conteúdo. Tráfego que seja, que você coloque ele junto com o estrategista, junto com a chefia de comunicação, olha, tá aqui, vocês dialoguem aí que vocês vão trabalhar juntos. Porque eu já trabalhei em campanha que o gestor de tráfego ficava nem sei onde e ele fazia o que ele bem entendia. E aí ele impulsionava, sabe o quê? Na lógica do marketing digital, na lógica de vendas. Ele não impulsionava para a política. Ele clicava botões. E eu já tive campanhas em que o gestor de tráfego mal sabia fazer tráfego. Mas é meu amigo. Mas faz não sei o quê. De novo, nós estamos falando de gastos agora. O projeto da sua vida e gasto financeiro. Você vai fazer de qualquer jeito? Tudo que você faz na sua vida, você compra uma casa, um apartamento, você faz pesquisa, você busca algo que te agrade, você quer comprar um carro, você não vai comprar um ferro velho, você não vai no ferro velho comprar o carro. Você vai numa concessionária, você vai num novos e usados ali que tenha credibilidade. Por que na sua campanha eleitoral você vai pegar qualquer um para gerenciar seu tráfego? Não, contador, você vai atrás de um contador. Isso é gasto. Você vai atrás de um advogado jurídico. Isso é gasto. Você não pega o seu sobrinho, o seu filho, que tem sonho de estudar direito, e bota ele para fazer o jurídico da campanha, correto? Pois é. Então, é importante ter peças-chave. Por quê? Porque essas peças-chave vão te ajudar na questão do gasto. Olha, você não precisa fazer 3 tipos de santinho. Isso é desperdício, faz um só. Na minha última eleição, eu ainda falei assim, se você não tem grana, não faz santinho com a sua vida no verso. Bota colinha no verso, 2 em 1, economizou. Por quê? É o recurso que você tem. Vamos otimizar, então. Então, quando a gente fala em gasto, ele está atrelado à nossa primeira aula, volta lá e assiste, que é a escolha, a definição do pessoal. Porque o pessoal ajuda a definir o seu gasto. Mas é muito importante, se você quer ser pré-candidato na eleição para vereador daqui a 4 anos, na outra daqui a 8 anos, começa a se planejar financeiramente com um tempo de antecedência, faz uma caixinha, faz aí uma preparação, tenha minimamente recursos. Por quê? Porque os gastos vão vir. E aí, das duas, uma. Ou você vai ser pego de surpresa e vai desanimar com o seu projeto, ou você pode correr o risco de se iludir e se endividar. Exato, Jefferson. Só para a gente finalizar, né? Inclusive, recentemente abriu o período que pode ser lançadas aí as vaquinhas, né, chamadas vaquinhas, que é o financiamento de campanha. Você pode fazer isso? Pode, a legislação permite, né? Existe o mecanismo, as plataformas para que você faça isso. Só que, gente,
as pessoas, hoje a gente vive num país que um dos grandes pontos aí de crise é o endividamento das pessoas. Então, um país onde as pessoas têm dificuldades financeiras, né? Onde as pessoas não têm poder de investimento. Então, imagina, faz esse exercício de imaginação, se chega do nada para uma pessoa um pedido teu para que a pessoa doe dinheiro para a tua campanha eleitoral. Você acha que isso é uma prioridade para a pessoa? A pessoa te dá dinheiro para te ajudar a disputar uma eleição? Você acha mesmo que é razoável você fazer esse pedido assim, do nada, do absoluto nada, para que a pessoa financie sua campanha? Não é. Isso tem que estar muito atrelado à estratégia de comunicação, tá? A gente precisa, né, Jefferson, ter propósito nesses pedidos. Pode fazer, mas aí a gente precisa criar todo um planejamento de divulgação do teu trabalho, dos propósitos para os quais aquele dinheiro vai ser empregado, para que não seja um pedido vazio, porque pedido por pedido, você vai acabar se queimando, a pessoa vai acabar realmente te bloqueando da rede social dela e você nem tem o dinheiro, nem tem a pessoa te seguindo. Vamos trazer um bate-papo também, uma próxima aula para a gente falar só da vaquinha, esmiuçar um pouquinho essa questão do financiamento coletivo. Você que está acompanhando a gente, já fica ligado que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse assunto para vocês. Mas segunda aula, segundo ponto que a gente coloca, planejamento e organização. Tudo parte dessas duas palavrinhas aí. Tá os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Se você precisa de uma orientação, de uma consultoria, faça contato com a gente, vamos bater um papo, vamos ver, de repente, como que a gente pode ajudar o seu trabalho. Como eu falei aqui, tem basicamente somados 40 anos de atuação em campanhas eleitorais em pequenos, médios, grandes municípios, capitais, todo tipo de dificuldade, de desafio e de bons frutos colhidos em campanhas a gente já passou. E deixa seu comentário, traz a sua dúvida para a gente e fica ligado nos próximos vídeos aqui que a gente vai continuar nessa série aí de como organizar uma campanha eleitoral. Próximo vídeo esmiuçando a arrecadação, a vaquinha. Vamos sim. Deixa aí teu like também, tá, gente? Então a gente espera aqui no próximo vídeo trazendo esse ponto que é importante, tá? Se fosse você, não perdia. Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Valeu, até mais.